iniciando mais um podcast do Fala Max, hoje com um convidado mais do que especial, excepcional, nosso amigo, doutor, psiquiatra, médico, cirurgião. Ele mesmo vai contar a própria história dele, mas veja só, extremamente eclético, doutor Fred Mundaca. Fred Mundaca, falei certo seu nome, doutor? Certinho, meu amigo Max. Obrigado, Maravilha. viu, pelo convite. Pô, É uma honra estar aqui. Muito bem, maravilhoso. Tá vendo, gente, que maravilha? A gente recebe convidados especiais. Hoje a gente está com um psiquiatra. Para mim é um perigo, né? Um psiquiatra de frente meio. Não vai me analisar ao vivo, né, doutor? É Fred, quase Freud, né? O nome dele? Vamos lá, doutor. Você sabe que o podcast Fala Max, ele foi criado pra gente ouvir as histórias das pessoas, histórias de sucesso. E a sua não é diferente, né? A sua história é uma história de sucesso. Você não é do Brasil, né? Você é boliviano, é isso? E o que te trouxe para o Brasil? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Como é que ventos lhe trouxeram para o Brasil? Max, minha história começa em 2009. Depois da morte de meu pai, eu decidi sair da Bolívia e procurar um lugar onde eu tivesse a oportunidade de me especializar no que eu gostava mais, que era a cirurgia de trauma. E escolhi um hospital, depois de muita pesquisa, que fica em São Paulo, que é o hospital que atende toda a PM, a Polícia Militar. E ele tem uma casuística altíssima em feridas de diferentes tipos. Só que nessa época precisava fazer a revalidação do diploma. Então foi uma luta aí que eu travei durante uns 2 anos e meio. E nesse meio tempo, desisti de continuar com a cirurgia e fiz outras áreas dentro da clínica. E, bom, morei um tempo em São Paulo, morei um tempo em Santa Catarina e depois recebi um convite para conhecer o nosso Nordeste, diferentes regiões, interior de Pernambuco, Natal. E em toda essa experiência, terminei me apaixonando por Maceió e decidi fazer minha vida aqui. E sempre fui um workaholic, né? Viciado em trabalho. E o médico, todo mundo acredita, né, que é uma vida muito legal, mas o médico tem uma qualidade de vida péssima. Então trabalha demais, se desgasta demais, saúde mental zero. Nunca ganhei tanto peso quanto na minha vida de plantonista. E isso me rendeu uma depressão. E na depressão, acudi a muitos colegas, fiz diferentes tratamentos e terminei fazendo especialização em psiquiatria. Fiz uma pós-graduação. E entendi muita coisa. Me apaixonei pelas neurociências. E nesse caminhar, tive uma dor retroescapular na pá das costas. E essa dor não passava com nada e terminei tomando muita medicação, muito analgésico. E um dia chega uma amiga e me diz: tu deveria fazer um curso de cannabis medicinal. Aí eu digo: rapaz, eu tô velho para virar maconheiro. Olha o preconceito, né? Olha o preconceito. Aí eu disse: não, pô, não é nada desse negócio. E aí eu fiquei meio reticente com a ideia e o tempo passou. Aí eu perguntei para ela: e esse curso é aonde? Grande foi minha surpresa que era a galera do Einstein, do Libanês, aquela galera tampa. Mas eles estão usando muito a cannabis, Sim, né? desses grandes hospitais têm aberto centros de pesquisa canábica. Eu já tomei muito, tá? Já tomei muito através da Ampara. Você conhece, de João Sim. Pessoa, que é um grupo especializado nisso, Sim. são legalizados, inclusive. Sim, sim. Né? No Brasil, acho que são poucos, né? Acho que são só 2, né? Se eu não me engano. Na verdade, tem muita associação. Nesse momento... A associação deve ter umas 300, mas eu digo assim, as que são realmente autorizadas pelo governo, tiveram que entrar na justiça. Eu acompanho porque, assim, eu tenho um pouquinho de ansiedade, então, às vezes eu tento me controlar, mas eu odeio remedicações, eu odeio remédio. Então, eu evito muito tomar medicação de tarja preta, enfim, ou de prescrição médica. Então, eu prefiro uma coisa mais alternativa, vamos chamar assim. E eu compatibilizei muito bem o óleo. Do canabidiol. Do canabidiol.
Achei interessantíssimo a desenvolvimento dela no passar do tempo. Com certeza. Eu iniciei, na verdade, Max, por dor. Dor. E depois sono. O sono era um grande problema, que foi o resquício. Você tinha problema para dormir? Nossa. Era demais. Era demais. Mas uma coisa interessante que fica no E melhorou plantonista... muito. Não. 90%. Mas tem uma coisa interessante no plantonista. Eu tive que parar de tirar plantão, porque minha saúde já não dava mais. E quando eu dormia em casa, 2 horas da manhã, eu ouvia que batia a minha porta. Aí eu descia as escadas e quando eu chegava embaixo, eu percebia que estava na minha casa, que não estava no plantão. Já estava entrando no estado de neurose. O tempo inteiro eu achava que estava no plantão. Tá vendo? E muitas vezes, cara, a gente tá em casa, né? Que a gente não sabe aí. Tá em casa, né? A gente não sabe aí a dor de um médico ali dentro. Às vezes a pessoa chega ali, tá o médico dormindo. Pô, o cara ficou 24 horas acordado, trabalhando. Imagina não é de ferro, né? O organismo do cara imagina sente. esse colega que trabalhou, porque esses trabalhos de plantonista no interior era para ser emergência. Mas não, pô. É plantão de porta aberta. Assim, tudo que chegar. Então, todo tipo de bagaceira. Teve uma vez que o colega estava saindo e para tampar o buraco me chamaram para tirar plantão. Aí quando o colega estava saindo, parecia que ele estava chegando da guerra. Tudo detonado. Aí eu digo, rapaz, o que aconteceu? Cenário apocalíptico. Não consegui dormir. Eu digo, por quê? Rapaz, muito atendimento. Aí eu achei que ia dar uns 50 atendimentos. E deram quanto? Rapaz, eu acho que deu 180. Ué, como que um ser humano consegue tirar um plantão desse? Perde qualidade, não perde? Não. Na hora de você atender 180 pessoas, como é que você vai atender com uma assertividade maior? Com que cabeça? Imagina acordar pela madrugada já desgastado de um plantão absurdamente extenuante e chegar a uma emergência de verdade. Como é que você vai decidir o que você tem que fazer para salvar a vida nesse momento se você está esgotado? O cérebro perde um pouquinho a capacidade de discernimento, né? Verdade? Eu ganhei um diagnóstico de burnout. E me tratei e corri atrás, mas me restou uma dor que chegou um momento, eu estava na Unimed fazendo um exame de imagem para ver o que eu tinha nas costas e vomitei sangue. E para um médico vomitar sangue, é pior que você perguntar sobre a manchinha no Google, que sempre vai dar câncer, entendeu? Aí eu já fiquei apavorado. E era uma gastrite medicamentosa por tomar muito analgésico e relaxante muscular e tudo mais, que a gente acha que é besteira, porque tu não precisa receita para comprar medicamento. Não. É igual, vou falar o nome, eu tô nem aí, né? É o Omeprazol. Que processe. Mas o Omeprazol, se você tomar direto essa composição, Omeprazol é o nome de remédio ou é só a composição química? É só a substância, pode falar. Então eu posso falar. O Omeprazol, se eu estiver errado, me corrija. Eu li que se a pessoa tomar isso por muitos anos, na verdade o Omeprazol, ele só faz mascarar o problema, né? O Omeprazol, ele pertence a uma família que chama CIBP, que são os inibidores da bomba de prótons. Ele vai evitar que você faça um excesso de ácido gástrico, de ácido clorídrico, que é o ácido que a gente tem no estômago para desmanchar os alimentos. Mas o problema... Não, e a curto prazo pior. Ele vai evitar... Claro, porque a gente precisa muito desse ácido. Porque você vai desmanchar praticamente tudo. Ele vai por exemplo, toda a carne, ela precisa de uma concentração de ácido elevada. Aí você vai inibir isso. Você não vai produzir mais. Então, em breve, você vai começar a ter problemas. Você, por exemplo, não vai metabolizar a vitamina B12. Só a vitamina B12, que é um detalhe desse mundo, você está com risco de produzir depressão, alterações de humor, irritabilidade, impaciência, então neuropatia. Sou eu. Só por tomar um medicamento que você pode comprar a rodo na farmácia. Pode comprar de caixa, é verdade. Então, assim, o grande problema nessa época que eu utilizava mais medicamentos para dor era que não trazia nenhum tipo de resposta positiva para mim. E negativas já eram todas. Era dor. Quantas vezes
pela madrugada eu sentia no peito que alguma coisa estava acontecendo e logicamente, o médico eu vou infartar. Né? Lógico. E era só uma gastrite. Autodiagnóstico. Só que trate uma gastrite. Por exemplo, é tirar a droga mais utilizada no mundo, o café. Sem café a gente não é gente, pô. Foram 2 semanas de dor de cabeça, de irritabilidade, de impaciência. Algumas coisas continuam, né? Sem café ainda. Mas assim, aí fiz o curso. O primeiro curso da primeira galera que estava interessada na cannabis medicinal. Grande foi a surpresa, que eram extratos, que eram óleos, que eram coisas diferentes do que a gente acredita que pode ser. Eu lembro que teve uma amostra médica que parecia um grãozinho de arroz. E eu pensei, deve ser quilograma peso. Então vou colocar um grão de milho. Coloquei embaixo da Não língua. era para ter colocado aquilo tudo. Cara, depois de muito tempo, meses, eu não senti essa dor. E era só canabidiol. Era só um derivado super tranquilo da cannabis medicinal. Mas eles retiram, tem uma situação de CBD do THC, né? Eles obviamente, Sim, separam. Eles separam as moléculas. Se bem que tem gente que prefere o THC do que o CBD. Claro, sem dúvida. Claro, o que acontece é que a cannabis, a gente tem que entender... Não, mas só um minuto. Por que eles separam isso? O CBD do THC? Qual é o sentido disso? Porque, veja, eu já tomei das duas formas. E te digo com propriedade que eu preferia ele na íntegra. Para mim foi muito melhor. A minha ansiedade. Dizem que perde um pouco dos reflexos. Não senti nada disso. Pelo contrário, eu me senti muito melhor. Então, eu posso falar muito de todas essas substâncias porque tenho muita mão com isso. Tenho muito paciente. Então, vai depender do diagnóstico que você precisa tratar. No Brasil, o médico pode tratar através da compassividade. Então, muito medicamento não deu certo e por indicação compassiva, você tenta uma medicação que não chega a ser padrão ouro em muita coisa. Mas, empiricamente, e na prática, a gente vê que isso realmente funciona. Mas isso acontecia 10 anos atrás. Agora, a gente tem um embasamento científico muito amplo. E cada vez mais, a gente está se especializando com a cannabis, que é uma planta que ela equivale a um cachorro. Ela é uma criação humana, Max. Por exemplo, uns 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, a gente viu o lobo e disse, caramba, esse bicho pode ser meu parceiro. E de aí para lá, excelente analogia. A gente terminou dividindo os cachorros por raças. Então eu tenho um chihuahua que está aqui, que é uma encarnação do capeta bravo, tudo mais, mas ele não vai fazer a segurança da sua casa. E a gente tem um pitbull. Então cada um tem uma finalidade diferente. E a gente tem umas 2.000 raças de cachorro. A cannabis tem mais de 12.000 anos. 12.000 anos. 12.000 anos. O nosso cristianismo tem 2.000 anos. A planta tem 12.000, que a gente sabe. Não, isso que ela está entre a gente. Acho que ela deve ter um pouco mais, porque... Deve. Como é que alguém chegou e falou assim, pô, tem essa plantinha aqui? Obviamente foram os índios, né? E de lá para cá, a gente terminou fazendo várias raças, que chamam-se strains, genéticas diferentes. Eu vi então, isso. tem plantas que são utilizadas mais para dormir. Vai depender do perfil de cada planta, de cada genética, mas vai depender mais do seu perfil, do seu sistema endocannabinoide. O que é o sistema endocannabinoide? É um sistema que regula todas as funções do nosso corpo. Endocannabinoide, endo de dentro e cannabinoide da substância química. Ou seja, nesse momento, para você ficar prestando atenção, para seu humor, depende desse sistema. Isso. Ou seja, você está produzindo cannabinoides. Um deles, por exemplo, chama-se AEA, que é Anandamida, que significa felicidade ou bem-estar supremo. Quando a gente fornece para um paciente cannabidiol, que não é uma substância psicoativa, que não vai alterar nada, essa paciente não vai ter efeitos colaterais. Não vai ter. E ela não tem psicoatividade, então não vai alterar nada.
do cognitivo, não vai ficar lesada. O canabidiol chega a dar uma tranquilidade muito bom para dormir e você vai começar a sentir que até seu humor vai mudar. Por quê? Porque ele vai regular esse sistema que, como um mestre de uma orquestra, vai regular o meio interno. E esse equilíbrio chama-se homeostase. Isso. Então, por isso, Max, uma planta com tanta história, com tantos anos, casa certinho com nós humanos. Só que o sistema endocannabinoide não é exclusivo do ser humano. Todo bicho que tem coluna vertebral tem esse sistema. O cachorro de um amigo meu tinha problema de epilepsia, ele tomou canabidiol, parou. Eu não tenho. Impressionante, não cara. tenho veterinários canábicos aqui. Não tem aqui. Então, aí, aqui você fala no Nordeste, aqui a nível Brasil. Não, em Brasil tem. Porque no Sul tem muito. Porque lá em Belo Horizonte, esse cachorro desse amigo, ele tinha espasmos, como chama? A convulsão. E aí começou a tomar, parou. Tá tranquilo, só não podia parar de tomar, né? Eu recebo muita mensagem. E por ironia, o cachorro começou o nome do cachorro mudaram. Me lembro o nome anterior, mas hoje já faleceu já há muitos anos, né? Mas ele se chamava Bob Marley. Acho que é alguma. Claro, tem uma associação forte. Tem alguma associação. Isso. Mas enfim. Então, o que acontece? Esse sistema endocannabinoide até os peixes têm. Então, realmente, é uma planta com uma capacidade, é pluripotencial. Ela pode ser utilizada para diversas maneiras. E aqui, a aplicação medicinal tem empurrado uma necessidade para que o médico saiba lidar com isso. Porque no final a decisão é do colega. Então, a gente não está nascendo por uma vontade própria. Eu não cheguei porque eu queria. Eu cheguei por uma necessidade. Eu precisava me tratar. Então, chega o paciente, bate a porta e diz: doutor, eu estou com câncer. Aí eu preciso tomar cannabis porque já me passaram e eu quero dar continuidade aqui. O que eu faço? Aí eu digo: olha, é mais o que eu tenho que fazer. Eu tenho que estudar, eu tenho que me capacitar para lhe dar uma resposta. Porque as interações medicamentosas são coisas muito relevantes que a gente precisa tomar em conta. Porque vai alterar várias vias de metabolização. Então, o médico agora, ele não tem muita opção. Ele tem que aprender a lidar com canabinoides. Outra coisa, não é só a cannabis que tem canabinoides. A copaíba, por exemplo, que é uma planta maravilhosa da nossa Amazônia, ela tem um canabidiol que chama-se CBG, que é o canabigerol. O canabigerol, ele é um precursor do THC e do CBD. Por isso que é chamada de cannabis brasileira. Mas ela tem um equilíbrio entre os dois, é isso que você está falando? Não, porque ela não produz nenhum deles. Ela produz uma molécula anterior, que é o CBG, canabigerol. Já é uma planta... Mas ela, eu vou falar na linguagem brasileira. Ela dá barato? Ela dá... De jeito algum. Não dá, não. Podem fumar uma hectare. Então, para alguns não tem graça nenhuma, né? Com certeza. Ela assim, uma finalidade recreativa, o uso adulto, que agora é mais utilizado, a galera vai fumar uma hectare e não vai dar o barato que eles procuram. Até porque o fato de fumar essa planta não faz parte da terapêutica. Não vai ter um médico sério que diga: Max, para tratar essa ansiedade... 3 baseados por dia, antes do almoço, para dar aquela fomezinha. A gente, inclusive, agora tem muita evidência, graças àquela abertura de diferentes mercados, que o fumo, ele é muito prejudicial. Putz, cara, fumaça, né? Fumaça. Então você vai melhorar a sua ansiedade e vai morrer de câncer de pulmão. Sim. Não faz sentido. Tem aquele mito, é que muita coisa mudou. O problema da proibição é que a gente fica ignorante. Mas me conta uma coisa, eu fui a Pipa, na verdade eu morei em Pipa. Sim. Estou aqui há 8 meses, aqui em Maceió, acho que é 8 meses que eu voltei, apesar que eu tô separado. Na verdade estou separado há mais de 1 ano. Acho que tem 8 meses que eu estou morando em Maceió. E nessa época, antes de eu vir para Maceió de novo, quando eu morava em Pipa, antes de sair de Pipa, eu conheci uns argentinos, falando mal do argentino não, tá, gente? Eu conheci uns argentinos, super gente boa, e eles vendiam churros e vendiam brownie. Sim. Esse brownie era um browniezinho meio claro, ou seja, temperadinho, bem temperado. E aí o cara falou:
vendendo lá, e, olha, acho que ele olhava pra cara da pessoa e falava, olha, bicho, tô vendendo um brownie aqui, e esse brownie aqui é do bom. Eu falei, meu irmão, fala, meu irmão, é o quê? Tem uma maconha aí dentro? Ele falou, tem, bicho, é tudo bom. Eu falei, então tá, eu vou experimentar. Eu sou curioso, resolvi experimentar. Olha, vem maconheiro, 50 anos, depois de 50 anos, virei maconheiro. Aí peguei o brownie, aí o cara falou assim, ó, você divide em 4, né? Porque pode te dar alguma... pode ser pesado. Eu falei, Isso. não acreditei muito, né? Tá bom. Peguei um quadradinho e comi o brownie, inclusive um brownie muito bem feito. E deu água na boca, lembrar. Do brownie, hein? Aí comi um pedacinho, falei esperando, esse negócio não bate não. Peguei o outro quadradinho e botei na boca. Ah, não bateu não. Peguei o outro. Resultado, comi o brownie inteiro. Rapaz, acho que deu uns 40 minutos. Acho que a digestão, né, demora um pouquinho porque a pessoa quando fuma, acho que ali é imediato, né? Óleo também acho que é imediato. A via pulmonar ela é imediata, mas digestiva isso, demora. a digestiva demorou um pouquinho mais. Rapaz, e esse negócio foi indo, foi vindo, foi vindo. Quando veio de uma vez. Rapaz, o negócio funciona mesmo, eu vou dizer um negócio. Forte, né? Acho que eu dormi uns 3 dias, mas tudo bem. Sim. Tem uma festa na Índia que eles fabricam um leite de cânhamo, de cannabis, né? Que chama-se Bhang. A galera toma, é uma festa de uma deidade, né? Aí eles tomam... De uma mediunidade? É uma deidade, é um deus lá. Tá. É o deus Shiva deles. Ah, o Shiva. Aí Eu tenho uma estátua de Shiva. Eles metem pra dentro não, cheio de braço, bang, não é esse que é o cheio isso. de braço? Eu tenho uma estátuazinha pequena. Aí eles tomam essa bebida e a galera dorme 2 dias. Agora, é muito perigoso não... Primeiro, a via digestiva, você tem que ter muito cuidado. Porque você não sabe se você vai ter essa tolerância, pode dar um bad trip, você pode ter misturado com álcool, que com certeza vai dar errado. Então, você se coloca em uma situação de risco com uma substância que você não tem domínio. Eu ia te perguntar isso, se tomar, por exemplo, lá, medicinalmente falando, as gotinhas de canabidiol, né, para alguma ansiedade, alguma coisa, e você misturar, por exemplo, vou tomar um vinhozinho também. Isso influencia diretamente? Primeiro tipo, vai potencializar alguma coisa ou o cara vai ficar muito doido mesmo? Vai depender do tipo de composto que você esteja utilizando para a sua patologia. Por exemplo, a ansiedade, para a maioria das pessoas, não podem ficar perto do THC, que é a substância psicoativa. Que é a psicoativa. Que dá aquele barato, a lombra e tudo mais. Isso. Todos aqueles efeitos. Então, a maioria das pessoas, elas não poderiam ser tratadas com essas substâncias. Já o CBD, ele não vai ter esse impacto. Mas, misturado com álcool, ele pode potencializar muita coisa. Primeiro, que são substâncias que serão metabolizadas pelo fígado, né? Que tem uma via metabólica que chama-se citocromo P450. Então, você já vai sobrecarregar de fato essa via metabólica. E se você estiver tomando outra medicação, aí já vira uma bagunça. Então você vai desconfigurar risco. Um negócio, né? O que era para o bem pode se tornar para o mal. Exato. E como o CBD ele é muito bom para indução do sono, para regular a ansiedade, vai potencializar o álcool, que já é um depressor do sistema nervoso central, e você pode terminar dormindo. Você pode até produzir algum tipo de acidente, né? Muito bem. Ou seja, se tomar canabidiol, não dirija. Não. Doutor, você me falou que existem várias... A gente fez uma analogia aqui sobre várias raças de cães, como também várias espécies ou espécies de cannabis. De cannabis. O senhor já foi a Amsterdã? Não, ainda não. Oportunidade, vá. Amsterdã tem aqueles bares, né? Tem os pubs, tem os bares, tem os cafés. E lá, obviamente, você tem os balcões de vidro, que lá tem várias espécimes. Sim. Espécimes ou espécie, hein, gente? Espécies. Essa aula de português eu faltei. O mais específico é falar strains. O strain é a genética da planta. Strain? Strain. É inglês isso? É americano, strain. Essa aula também de inglês eu faltei. Eu não sei o que significa, mas tudo bem. Vamos lá. Então, o que acontece? Quando você chega lá, tem aquele balcão e tem várias strains. Sim. Né?
Da planta. De cannabis. Dentro dos óleos, também segue esse mesmo padrão de várias, por exemplo, eu tenho problemas de enxaqueca direto. O seu canabidiol é esse aqui com a tarja vermelha. Vou inventar aqui um negócio. Esse daqui, o seu é THC número 12. Existe isso também? Ou o mesmo óleo ele serve para quem tem dor de cabeça, quem tem dor de joelho, quem tem problema de dor nas costas, enfim? Na verdade, é uma excelente pergunta, porque a gente, dentro da cannabis medicinal, facilita a titulação com o perfil químico que a planta fornece. Então, tem maquinários, que inclusive um deles chama-se HPLC, que ele vai dar quais são as composições dos componentes da planta. Então, tem uma planta que ela é mais, vamos supor assim, mais sativa. Então, ela tem uma concentração predominantemente de THC, mas tem a índica, e ela vai ter mais CBD. E agora tem a híbrida, que ela vai ser mais equivalente entre o estimulante, que é o THC, e o regulador, que é o CBD. Então, vai depender mais do tipo de extrato que você vai utilizar para cada indicação. Então, por exemplo, dor precisa mais THC, mas a ansiedade precisa mais CBD. No meu caso, sou bem ansioso. CBD, dosagens boas. Mas quantos canabinoides essa planta tem? A gente sabe que é uma família de mais de 150 componentes. A planta em si tem mais de 700 substâncias. É uma farmácia numa planta. Lembra que é uma planta que a gente já tem mais de 12 mil anos. A gente foi aperfeiçoando ela. Então chegou um ponto que é uma ciência genética fantástica, que fez dessa planta muito específica para cada tipo de doença. Só que assim, para facilitar, a gente trabalha com os extratos. E cada extrato tem um perfil diferente a depender da patologia que você precisa tratar. No HC, no Hospital do Câncer, eu tive, vou chamar de experiência, de estar ali presente. E o que acontece? Eu vi muitos cases de sucesso de pessoas que tomaram canabidiol. Impressionantemente, essas pessoas tiveram uma melhora muito significativa. Não sou eu que estou falando isso, não. Isso qualquer um que chegar na internet ali pesquisar, Albert Einstein, HC, enfim, todos os países que fazem esse tipo de tratamento de doenças mais agressivas, sim, é impressionante o número de casos de pessoas que têm uma melhora extremamente significativa. Sim. Digo, fez uma diferença enorme na minha vida, depois que eu comecei a tomar o canabidiol, eu tive uma experiência de tomar o canabidiol, realmente eu vi que fez uma diferença enorme, por isso que eu falei, não para. E qual é a maior dificuldade de hoje, do comercialização desse óleo, é que existe um pouco de um buraco no meio de quem faz de quem planta e de quem comercializa. Porque existe um órgão regulatório hoje, né? Hoje se eu estiver falando besteira, né? Mas como é que ela controla, por exemplo, eu vou plantar para você fazer o óleo, mas como é que ela vai conseguir fazer o controle dessa pessoa que está fazendo o controle da plantação? Não sei se você está entendendo a minha pergunta. Sim. Vou plantar aqui, eu só posso plantar, exemplo, 1 hectare. Mas como é que ela vai saber que aquele 1 hectare vai só para o óleo? Digo isso do contexto geral. Me fizeram essa pergunta, por isso que eu estou fazendo essa pergunta que eu não soube responder. Olha, esse processo de plantar já é complicado, tá? Vamos supor que a pessoa siga as orientações da legislação vigente. Então, pode plantar, porque tem uma indicação, tem um laudo, tem um processo que já foi cumprido e ela vai plantar. Para isso, a pessoa tem que fazer curso, tem que dominar genética, tem que saber desde um substrato até uma luz, tem que saber as condições climáticas. É uma coisa muito complicada, não é eu vou plantar pimentão.
Não. Tem um sítio, vou começar a plantar. Tem ciclos que precisam ser respeitados. Então tem uma época de vegetativa, de floração, de maturação. Você vai pendurar a planta, tem que secar, ela pode preencher de fungos, você não controlou o substrato, ele é uma planta que vai sugar, porque ela trabalha com gordurinha. Ela tem... É um óleo, né? É um óleo. Então, assim, ela vai sugar tudo o que não presta da terra também. Então, por exemplo, tem muita gente que diz, não, isso daí eu dou para todo mundo que é autista. Mas você pode plantar em uma terra que não seja idônea para isso e você vai estar intoxicando o sistema nervoso do seu paciente autista, que ele é mais sensível que qualquer outra pessoa. Então, para chegar a um plantio personalizado, você precisa estudar muito, precisa saber muito. E ainda mais, você precisa aprender sobre extração. Vai virar tudo um óleo artesanal. Você não tem controle sobre canabinoides. Eu vi isso na internet. Os caras pingando as plantas, eles cortam ela, deixam ela pingando ali. Isso. Então, assim, você precisa ter muita estrutura, muita organização. Você precisa responder judicialmente a muita coisa para você chegar a produzir um óleo de uma qualidade até baixa. Então é melhor acudir à indústria farmacêutica, que já faz o próprio, ou às associações que trabalham com isso com especialistas. Tem especialistas de solo, tem especialista em colheita. Quem faz a produção de grandes associações, por exemplo, a gente tem a maior associação no Brasil, que é a Abraça Esperança, que fica aqui na Paraíba. A Abraça Esperança é uma associação... A Abraça é a maior que tem. É a maior que tem. No Brasil. E eles são absurdamente profissionais em tudo, pô. É um farmacêutico que fica na frente, tem uma cadeia equipe produtiva fantástica, Desde quem planta até o cara ali, tem o técnico, tem o cara do laboratório. Uma estrutura de acolhimento, porque não é só falar, olha daqui, esse daqui você vai tomar, o médico falou quanto? É isso que você vai tomar. Não. Você precisa encontrar sua dosagem, sua titulação, precisa fazer acompanhamento. Você não vai tomar cannabis o resto da vida. Você vai ter que fazer... Além de encontrar a sua dosagem em diferentes horários, você vai precisar em algum momento que esse paciente possa cortar o tratamento para novamente iniciar com dosagens menores. Tem muito detalhe. E agora, quem que vai te passar tudo isso? O médico. É verdade. O médico. Então aí, nesse nó, o tema não é simplesmente eu vou conseguir a planta e eu vou produzir o óleo aqui no meu quintal da minha casa. Isso é extremamente arriscado, tá? Porque você está colocando, você está colocando em risco, na verdade, a sua saúde. Só que para entender como é que esse mundo canábico precisa funcionar, tanto na parte externa quanto na parte interna, certo, a gente precisa um guia. E obrigado a entender de tudo isso é o médico, pô. É o médico que vai passar. Então, o problema não é a planta, o produto. O problema é o médico saber de como dominar esse composto, de como utilizar com outros compostos, de saber as indicações. Não é uma receita de bolo, Max. Cada um, esse sistema endocannabinoide é absurdamente personalizado. Personalizado. É uma coisa única. É uma coisa, quando a gente fala que cada universo é um paciente, com um sistema endocannabinoide, se aplica perfeitamente. Se aplica perfeitamente. Então tem gente que ela não vai se dar com uma substância e também não vai se dar com a outra, e você vai precisar... É como a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Tem pessoas que têm TDAH e tomam aquele Ritalina e tomam Vivance. Tem pessoas que se adaptam ao Ritalina, tem pessoas que se adaptam ao Vivance, tem pessoas que não se adaptam a nenhum deles. Agora tem um grande neurocientista brasileiro, chama-se Siddhartha Ribeiro. E ele, tem um livro, um dos últimos livros dele, chama-se As Flores do Bem. E ele diz uma coisa interessante. Cannabis não é uma coisa para adolescente. Não é para adolescente. Mas é uma coisa para... Não deveria, né? Mas é uma coisa para velho. Mas é uma coisa para velho. Então, por exemplo, o cannabis, o CBD, o canabidiol. Tem tanta gente agora querendo ficar velho, rapaz. Aí o canabidiol. O que tem o canabidiol? Ele tem uma propriedade que chama-se neurogênica. Você gosta de vinho? Muito. Tá. Bastante. Então, a gente tem um vinho aqui
e a gente serve e você vai colocar no nariz, né? Vai fazer Aí, os seus sentidos, né? isso, você vai olhar, você vai cheirar Isso. e vai entrar aquela estimulação química e todos esses neurônios do nariz levarão expressões para que o nosso cérebro interprete que é um Shiraz da região sul do Uruguai. Muito bem. Se ele é bom ou se ele é ruim. Isso, só com o nariz você ou sabe se é tudo um isso. Carmené, ou se é um Cabernet. Aí vai chegar um Covid, qualquer Covid meia boca que a gente tem agora e a gente já... acabou-se com... E acabou-se o terroir. Já foi sua vida, toda a sua experiência, vitivinícola já foi, entendeu? Só que o problema, agora a gente tem diagnósticos novos depois dessa praga. Então, você tem esquecimento, você tem um palato, você tem um olfato, agora você tem que ter uma... Mas você ficou com Covid longa. Você não dorme bem, você ficou irritado, o sono, a paciência e a cognição, a cabeça, a memória, ela não lhe acompanha mais como antes. O que aconteceu? Se na ponta do nariz morreu um monte de neurônio, imagina lá dentro. Então, o que você vai encontrar de pessoas que dizem, rapaz, depois do Covid eu não estou legal. É muita coisa. Aí chega um canabidiol, por exemplo. E ele tem uma propriedade que chama-se neurogênica. Que consegue regular tudo Não, isso? ainda melhor. Consegue estimular a produção de novas conexões neuronais. O CBD. Por isso que é coisa para velho. Cannabis é coisa para velho. E velho, eu estou falando depois dos 45. Eu não estou falando da galera 65 para cima. Me senti velho agora. Porque somos. Depois do Covid, tudo começou a funcionar diferente. Então aí entra uma substância com uma... Você teve Covid? Nossa, quase me mata. Quase me mata, falando sério. Você entrou na estatística daquelas pessoas que foram entubadas? Não. Não. Chegou a esse nível. O meu eu perdi completamente o olfato, o paladar, mas não fiquei malzão, não. Tive, logicamente, uma gripe forte, mas... Não. Mas eu perdi por muito tempo. Eu ia comer... E não tinha aquele prazer de comer, porque não tinha gosto de nada. Sim. E sentir cheiro. E eu acho que até hoje eu tenho um pouquinho de problema em sentir, por exemplo, eu gosto muito de vinho, mas para eu sentir realmente o vinho, eu tenho que... Olha que eu tenho um narigão de todo tamanho, imagina. Eu tenho quase que enfiar o narigão dentro do copo e não dá, né? Para poder sentir realmente. Então, eu acho que o CBD ia me ajudar bastante, além da ansiedade. Com certeza. Com certeza. São muitos os benefícios, mas o melhor que o efeito adverso é ínfimo. Porque é tratado em outros países como o que ele é. Ele é um suplemento, Max. É um suplemento. Por que um suplemento? Porque você já produz canabinoides. Sabe que eu não sabia disso? Eu nunca tinha lido sobre isso. Já produz sabia canabinoides. Que o próprio organismo... Inclusive tem um pediatra, na verdade é um neuropediatra americano, chama-se Ethan Russo. E ele tem uma hipótese que chama-se síndrome da deficiência do sistema endocannabinoide. Então tem algumas condições que o sistema endocannabinoide ele está deficitário desses componentes. Por exemplo, autistas. Não todos, porque é um mundo. Mas tem muito autista, por isso que você vai ouvir e você vai ver que, poxa, depois da cannabis medicinal, meu filho autista é outro. Entendeu? Eu ouvi muito isso. Por exemplo, a galera da fibromialgia. Aquela mulherada guerreira que já passa por tudo. Que até... Gota também, pessoa que tem gota também, dá uma melhorada na dor. Mais dor crônica, né? Enxaquecas, por exemplo. Enxaquecas, as diretrizes de tratamento para enxaquecas estão mudando e estão colocando o canabidiol lá na frente. Epilepsias. Melhora muito, né? Melhora muito. Então, agora assim como ainda está embrionário, eu vou chamar de embrionário no Brasil, porque em outros países você tem uma evolução muito maior que tange ao CBD, ao óleo, né? Isso eu estiver errado, tá? Mas assim, no Brasil, a gente pode falar que no Brasil ainda estamos embrionário ou a gente já teve um avanço muito grande? Uma vez que a gente só tem, por exemplo, a Abrace, a gente não tem ali um atendimento a nível nacional, né? Por exemplo, o cara que mora lá no sul quer fazer uma consulta
ter acesso ao óleo. Como é que ele vai ter acesso a esse óleo? Ele vai numa farmácia comprar isso? Ou ele vai... As farmácias têm mais de 30 produtos na prateleira de cannabis. Hoje? O problema é encontrar um médico que saiba mexer com isso. Eu tô muito ignorante, gente. Eu não tô sabendo nada disso. Eu tô muito atrasado, então. Então, no Brasil hoje, se eu for chegar numa farmácia, já tem produtos de Sim, senhor. cannabis nas prateleiras? Sim, senhor. Caramba, cara. Mais Então, de o cara 30. já pode chegar lá e falar assim, aí, doutor, farmácia não, me dá um baseado é foda, né? Não vai ter isso na farmácia. Não. Me dá 3 baseados aí, ó. Tô com a receita médica. Não vai ter isso. Mas vai ter, por exemplo, ó, me dê aí um óleo... E já compra na farmácia direto? Já. Mas cara, assim, que é o seguinte, isso, eu não sabia disso. É porque a gente acha que a gente sempre tem a pior parte aqui no Brasil. Mas, na verdade, a Anvisa, por exemplo, ela é extremamente responsável. Extremamente. Então, ela aprendeu... Ela acompanha bem esse mercado, principalmente esse mercado. Não, com certeza. A Anvisa tem feito um trabalho extremamente sério. Isso daqui é uma opinião que eu tenho tem pouco tempo. Tempo atrás, eu queria tocar fogo em tudo que era regulação e tudo mais. Só que a gente termina amadurecendo o tema e a Anvisa tem aprendido das experiências alheias. Então, por exemplo, os Estados Unidos liberou geral. Então, eu tenho um paciente que manda foto e diz, doutor, eu estou aqui nos Estados Unidos e aqui na água já tem CBD. Beleza. Se eu comprar lá em Miami e trazer para cá, é tráfico de drogas? Claro. É tráfico de droga mesmo? É tráfico, claro. Caramba. É tráfico, porque é uma substância que... Caraca, o cara ser preso tem uma legislação do óleo. A pessoa que está na água. Que está na água. Então, é a legislação de cada país. Só que se você for para outro país, por exemplo, mais islâmico, você não será preso. É isso que eu ia perguntar. Mas e se eu for para os Estados Unidos e eu estou sendo medicado e vou levar, porque eu vou passar 30 dias nos Estados Unidos e eu vou precisar levar meu óleo? E aí? O que acontece? Vai depender da legislação de cada país. Então você tem que entrar em contato com a embaixada para entender qual é o processo da legislação vigente do país que você está indo. Então, dentro do Brasil, não tem problema porque você está em um tratamento interno. Mas fora, você vai ter que prestar muita informação que às vezes vai depender de agentes que não estão cientes das atualizações. Então, é um risco que não vale a pena. Resumindo, se for viajar, vá para Amsterdã, né? Não vai ter problema. Amsterdã, por exemplo, é um case bem interessante porque já eles começaram a restringir as regiões onde todo mundo podia consumir e tudo mais. Não, na verdade, porque virou eles restringiram o uso, por exemplo, você não pode andar pelas ruas mais fazendo o que fazia antes. Hoje você tem praças onde você tem ali, mas se você sair da praça, você é preso. Isso. Todo mundo acha que Amsterdã pode andar e... Não. Não. Ou você fica dentro dos pubs ou dos cafés que tem licença para aquilo, ou você fica numas praças que tem licença e você só sai da praça depois que você não tiver nenhuma produto, vou chamar de produto específico, você comprou lá. Mas não é nas ruas liberado. Cada país tem uma política de drogas bem diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, você não pode demonstrar na rua que você está bebendo. É verdade. Você tem que estar ensacado. Você pode beber à vontade desde que você não mostre. Acho que é questão cultural de uma criança ver que você está com uma bebida na mão, até tem sentido, né? Com certeza. A criança sentido, só vai... Imagina, exemplo, imagina tudo final de semana que você seja uma criança e você veja que a galera está consumindo a droga que produz mais dano para a sociedade. Que é o álcool. Então, isso é péssimo. Péssimo. Então, assim, a gente vai colocar todas as drogas em uma mesma categoria ou a gente vai ter umas drogas favoritas? Então, essa daqui, por exemplo, essa é de boa. Uma cervejinha, minha cervejinha tá de boa. Rapaz, o que morre de gente por causa do álcool, que aparentemente não faz nada, os feminicídios, os crimes de... Cara, devastador. A maioria deles por causa do álcool. Porque as estatísticas, eu nunca vi um cara matar alguém e fumar maconha. Ele não vai... Nunca vi falar na minha vida. Eu não gosto da conversa de muitos influencers, por exemplo, agora, falando abertamente do uso da erva e tudo mais, porque vai ter uma galera nova que vai só repetir o que o cara está falando, achando que ele já entende sobre álcool.
Mas assim, é preocupante. Formadores de opinião, De opinião. falando sobre Isso. a gente fala, uma droga que todo mundo acha que é lícita, e agora vem ainda o STF e diz que pode andar com não sei quantas gramas aí, que pode estar liberado. Você acha isso legal? Olha, eu acho que toda droga ela precisa de informação. Por isso que eu sempre falo, não, você tem que obrigar seu médico a aprender sobre cannabis. É isso? Então, essa é a bandeira que eu levanto, a educação médica. Qualquer colega que bater na minha porta, eu vou ensinar tudo o que eu sei. Na universidade, eles falam abertamente sobre esse Não. assunto? Ou ainda existe uma, como é que eu posso dizer, uma reticência, está uma vírgula mudando. nisso? Está mudando, mas assim, existe o que eu chamo de princípios absolutos e verdades relativas. Até um tempo atrás, uma verdade absoluta era que era uma coisa ruim. E agora a gente vê que ele é um medicamento. Então, os tempos mudam. E a gente tem que mudar o nosso preconceito com isso. E preconceito não é outra coisa. É um nome chique para ignorância. Então, a gente não sabe do que se trata e termina condenando algo que pode ser absurdamente benéfico. No meu caso, eu parei de vomitar sangue por tanta medicação e comecei a tomar umas gotinhas que me faziam relaxar a carcaça, que podia dormir bem pela noite, que melhorava meu humor. Leite com manga, né? A analogia é essa, né? Antigamente todo mundo falava, leite com manga faz mal, né? Cada substância, ela precisa... Eu não estou falando de substância lícita ou ilícita. Por exemplo, leite. Você falou de leite? Qual é o grupo de risco do leite? Bicho, a galera que é intolerante... Pra mim é um veneno. Na verdade, todo mundo é intolerante ao leite. Pra mim é um veneno, mas eu sou demais. Se eu tomar isso aqui de leite, se eu comer um pedaço de queijo, eu já fico meio atrapalhado. Então você tem um grupo, você é parte do grupo de risco do leite. Mas tem galera que não pode comer pão. Os celíacos. Os celíacos. Que eles batem... Então, assim... E qual é o grupo de risco da cannabis? Eu nunca vi alguém ter... E a gente não sabe. E tá aí uma coisa. Eu nunca vi alguém ter contraindicação, como é que fala? Efeitos colaterais com o uso do óleo. Tem muito. Tem? Tem muito. Vai dizer... Depende da pessoa? Depende da pessoa. Eu tenho uma amiga que tomou uma vez, sem querer. Ela não sabia, ela tomou um óleozinho. Sim. E começou a formigar o corpo todo. Sim. O corpo filho, tá muito doido, tá, me leva pro médico. Isso acontece, né? Acontece. Grandes alergias. Tem sensibilidade, né? Tem. Engraçado isso, né? Na consulta, por exemplo, chegou uma criança que parecia um morango de vermelha que estava. É mesmo, porque ela tinha e que tomou? Sensibilidade, né? Aí ela tomou um produto importado, que se supõe que é uma coisa de muita qualidade, porque tomou um extrato de cannabis. Caraca! Trazido e com uma alergia absurda. Só que precisava, porque tinha diferentes problemas. Mas porque ela tinha alergia. Ela, na verdade, foi um problema neurológico que foi tratado lá no sul. E aqui já acusavam que era a alimentação, que era um monte de coisa. Desde o momento que a gente retirou o extrato que fazia uso, parou a alergia. Então, tem casos de alergia aos canabinoides. Mas tem casos que a pessoa pode ir sem querer. Por exemplo, se for só o CBD, a pessoa pode tomar o vidro todo que não vai dar barato, né? Agora, se for um misto... Vai dar o THC, por exemplo, qual é o grupo de risco com THC? A gente sabe que tem várias doenças, principalmente psiquiátricas, que o THC é totalmente contraindicado. Até ansiedade, as pessoas ansiosas não podem tomar THC. Eu sou extremamente ansioso. Vai depender de cada perfil. Tem pessoas ansiosas que só com THC resolvem a ansiedade. Mas assim, vai depender do domínio que o médico tenha sobre o tema. Pessoas que roem unhas são muito ansiosas? Total. Pessoas que comem até o dedo, então, são mais ansiosas ainda, né? É uma manifestação, onicofagia. Manifestação da ansiedade. Não é minha mão não, viu, gente? Porque eu sou... Se pudesse, eu roía a unha do pé. De tão ansioso que eu sou. Então, você falou do seu TDAH, pode ser que seja mais ansiedade que outra coisa. Será? Total, total.
A Eu ansiedade vou é ficar o mal, muito feliz. é o mal do século. Só que Ansiedade é o a mal sua do base, século. a sua base é intestinal. É. É intestinal. Você sabe que, olha, eu, por exemplo, veja só o grau de ansiedade. Aí eu ganho uma consulta aqui online, né? Eu quando vou sair, por exemplo, de casa, às vezes eu fico tão ansioso que me dá dor de barriga. Claro. Isso é direto, é todos os dias, praticamente. Sim. Assim, quando eu vou, é igual criança, né? Quando eu tô saindo, chego na porta de casa, começa aquela ansiedade, me dá dor de barriga, tenho que voltar para casa. Isso é uma relação com a ansiedade, obviamente, Direta, né? direta. O negócio da frio na barriga e tá dirigindo daquela ansiedade, às vezes eu tenho que parar. Isso. Por exemplo, sentido, a né? gente... Eu nunca tive um pânico, essas coisas de um ataque de pânico, mas eu já tive uma ansiedade, por exemplo, eu em casa e de repente eu tive uma coisa de. Falei, eita, eu vou ter um ataque do coração, mas depois eu dei uma relaxada, vi que não era nada disso, era só ansiedade. Falei, caramba, passão, eu dar aquela relaxada e passa. Mas isso é. Tá dormindo também uma vez. E acordei, parecia que eu tava correndo. Isso também é ansiedade? Bicho, isso é uma indicação para você marcar consulta, cara. Tá vendo? É ansiedade. Isso é um aviso, né? É ansiedade, É ansiedade, né? A gente acha ainda, velho, por causa do preconceito mesmo, que a ansiedade é frescura, cara. Não, Mas a frescura ansiedade... não. Eu achava no início era frescura. Mas, por Eu exemplo... achava de assim, verdade. assim, falando... Depressão, eu falei, pô, depressão, porra nenhuma, vai na praia, vai andar, vai pegar uma onda, vai, né? vai Porra lavar nenhuma. roupa. Vai lavar roupa, é. Falta de Deus no coração. Vai arrumar uma namorada, né? Cara, não tem nada disso, cara. A ansiedade pode comprometer tua É vida. quadro clínico isso. Total, é psiquiátrico, Total, pô. É psiquiátrico. Por exemplo, a ansiedade, que vai produzir, a grosso modo, assim, né? Um pouquinho mais, uma fala mais leiga. A ansiedade, ela vai mexer com um hormônio que chama-se cortisol, que supostamente dizem que é o hormônio da ansiedade, né? Do estresse. O cortisol, ele é um glicocorticoide, ou seja, ele tem um pedaço de açúcar e outro pedaço de corticoide. E durante tanto tempo, ele fica alto que você fica imunodeprimido, ou seja, você vai ter uma imunidade mais baixa e você vai ter picos de glicose para fazer com que seu corpo o tempo inteiro tente fugir. Mas fugir de quê? De nada, porque é a cabeça só que ela está aí. Isso vai significar resistência insulínica, você pode virar diabético, vai comprometer a sua saúde cardiovascular. Ou seja, pode comprometer, pelos estudos, de 15 a 20 anos da sua expectativa de vida, a sua ansiedade, que você acha que não, que é normal. Doutor Fred, veja só, a ansiedade, ela tem ligação direta com a imunidade. Por exemplo, a minha imunidade é extremamente baixa. Bateu um vento, eu já estou no atixim, já estou tossindo, já Meu caro, o foco, na verdade, teria que ser o intestino. Tá? O meu intestino ele é péssimo. Então, péssimo, que eu falo é o seguinte, veja bem, eu tenho problemas direto com o estômago. Meus problemas se resumem a essa região de estômago. Isso. O que eu quero dizer? É que eu tenho dor de barriga direta, não é nada disso, não. Por exemplo, eu tenho muito azia. Fiz agora há pouco tempo a endoscopia de novo. Como é o nome daquilo, gente? Inflamação do estômago. Síndrome do intestino irritável. Sei lá, acho que é isso, não? Qual é o nome? Pangastrite. Fala o nome. Pode falar, gente. Não, eu fiz uma biópsia ainda, tal. Gente, é porque tem aqui nos bastidores um monte de gente, tá? Então vocês não estão falando que não é pessoas aqui atrás e tal, um monte de gente. Eu fiz uma endoscopia agora. Sim. Eu já tive um problema. Já tive um problema sério de saúde. Falar, eu me arrepio. Mas já fui tratado. Então, toda vez que tem algum problema, eu já volto lá e falo, cara, será que eu tô de novo? Não é possível. Sempre um inferno na minha vida. Entendi. 8 anos na minha vida de um tratamento pesado, né? Peguei a senha para subir. Caramba. Mas aí eu devolvi a senha, falei, vou... Ainda não. Ainda não, peraí. E sempre que eu tive problema, desde garoto, sempre tive problema na mesma região. Mas sempre fui ansioso. Desde que eu era garotão, eu sempre fui muito elétrico, muito ansioso. Enfim, eu lembro do meu pai falando, rapaz, esse menino não para, esse menino é elétrico, esse menino... Ele já vão para tal lugar e já começa, eu quero logo. Isso tem a ver, esse problema
nessa região tem a ver com ansiedade? A imunidade tem a ver com ansiedade? A gente tem 3 cérebros. O primeiro é o intestino, para mim, né? O segundo é aquele gordinho que fica nessa caixa óssea, que fica o tempo inteiro produzindo pensamentos, um monte de pensamento. É o trabalho dele. E o terceiro é o coração. Quando o Matuto diz, eu tenho uma depressão no coração, ele está certo. O coração tem mais de 50 mil neurônios. O intestino tem mais de 100 bilhões. Então, assim, o primeiro intestino... Então, meu cérebro está péssimo. Tá. Pode ser que tudo venha daí. Por exemplo, eu tenho uma... Não sei se você já ouviu aquela molécula serotonina. A serotonina, ela está ligada à ansiedade, irritabilidade, impaciência, sono, aprendizagem, memória, tudo. E ela é produzida 97% no intestino. Então é por isso que às vezes eu falo, vou fazer um monte de coisa e acaba que eu não consigo fazer. Eu me atrapalho às vezes com um monte de coisa. Isso é coisa de TDAH, não? Eu tenho uma agenda, eu coloco na agenda, eu vou fazer 10 coisas, eu consigo fazer 3. Porque eu vou fazer uma, naquela uma que eu vou fazer, eu já linko mais 5 coisas para fazer que não tem nada a ver com aquilo que eu ia fazer. Igual esse assunto agora, a gente começou com um assunto, eu já mudei aqui um assunto. Tem um grupo espanhol que diz, uma das frases, ele dizia, eu estou tranquilamente nervoso, né? O tempo inteiro, né? Olha, é um resultado da nossa... do nosso mundo moderno. Tem muito estímulo, ninguém lhe conhece melhor do que do seu celular. Mas você sabe que eu estou me viciando. Vou dormir 11 horas, 10 horas, 9 horas. Já largo o celular, já não pego mais. Eu estou evitando muita coisa. Sabe? Sim. Trânsito, por exemplo, alguém me fecha antigamente. Eu estou me policiando demais, eu estou nem aí mais. Já fiz o trânsito. Aí, às vezes a pessoa ainda... Estou atrasado e tal, a pessoa ainda se estressa e tal, mas eu tenho que iniciar mais para manter mais o equilíbrio emocional. Sim. Uma vez que você tem um equilíbrio emocional, eu vejo que tudo melhora. Tem muita gente que chega na consulta, ou amigos, e me perguntam o que a gente pode fazer sem bater no médico, né? Para controlar essa ansiedade. Porque a ansiedade realmente é o mal do nosso século. É um mal do século. Olha, a primeira coisa, depois da atividade física, de fazer o básico bem feito, né? Atividade física, alimentação, a higiene do sono, eu recomendaria muito primeiro a respiração, que a gente vive do oxigênio, mas sem oxigênio a gente nem vive, mas a gente não sabe nem respirar direitinho. E a outra seria a meditação. A meditação ela realmente... Vou fazer yoga, então. Eu falo para os meus pacientes, com certeza, é fantástico. É fantástico. Eu falo, é modificador. O senhor já fez yoga? Já, muito. Muito. Agora eu faço jiu-jitsu, né? Que é um yoga um pouquinho mais grudado, vamos falar assim. Isso modifica o cérebro da gente. Modifica mesmo. Por quê? Por exemplo, uma luta que eu gosto muito é Krav Maga, mas ela não tem uma interação direta com outra pessoa. Você não tem muito contato físico, né? Você tem contato, obviamente, mas mais agressivo, na verdade. Mas o jiu-jitsu ele é mais técnico, né? Mais defesa, né? O jiu-jitsu, ele é, neurocientificamente falando, uma terapia. É uma terapia, mas é um lifestyle, né? É um estilo de vida que você leva para o resto da jornada. Eu não conheço nenhum cara estressado que faz jiu-jitsu, é verdade, cara. Todo mundo que eu conheço que faz jiu-jitsu é um cara legal, velho. É um cara bacana. Eu vou fazer jiu-jitsu, com certeza. Virou uma receita minha. Eu falando sério. Eu entrei assim primeiro para ver como era, porque ouvi muito podcast de galera que eu admirava. Aí um deles dizia, eu moro nos Estados Unidos e eu vejo os grandes diretores da empresa, o CEO, né? Aí, de 10 de alta performance, um é triatleta, Ironman, ciclista e tudo mais. Mas os outros 7 são faixa preta. O jiu-jitsu, ele te dá uma... E aquele que nunca foi CEO é o gordinho que tá lá comendo um sanduíche, um hambúrguer. Então,
o que acontece é que o jiu-jitsu, você não pode ficar bobeando com a sua saúde. Primeiro que é um ato de humildade e de confiança, porque você está entregando sua vida para outro cara. Se você bobear, vão lhe estrangular e podem lhe matar. Então não tem assim... Não tem como você, de fato, parar para pensar o que você vai fazer. Então não tem muito espaço para o pensamento. E isso é muito bom, porque a única coisa que a gente produz é pensamento adoidado. Então no jiu-jitsu, você tem que produzir uma sequência de estratégias para você chegar a um ponto final. Só que o outro vai fazer a mesma coisa contigo. Fazer a mesma coisa. Então tem que virar uma coisa... vira um xadrez físico. Então, caramba, que legal. assim, te dá uma postura perante a vida que eu não encontrei em outra arte marcial, em outra disciplina. Todas são benéficas. Mas, por exemplo, um judoca, ele não vai fazer 80 anos de judoca. Porque é muito impacto. Não tem corpo que aguente. Vê os Gracie, tem um lá que tem 90 anos, né? O cara 90 continua anos, no tatame. porque é um estilo de vida. Caraca, que maneiro, eu não tinha percebido e isso, assim, é verdade. E aí você, por exemplo, a primeira coisa que você vai controlar no jiu-jitsu é sua respiração. Então, junta tudo, né? Você controla a sua respiração, você já está fazendo a sua meditação ali, né? Você tem que ter o autocontrole. Eu ouvi, por exemplo, na lateral do tatame, um dos praticantes do jiu-jitsu, ele diz: eu trabalho com segurança. E a gente vê aqueles caras enormes, aqueles playboy tudo tatuado, né? Eles estão entrando para a festa e você já sabe, essa galera que está com uma farmácia no corpo que eles vão arrumar com álcool, logicamente, e confusão. O que o camarada faz? O organismo é uma bomba relógio entrando... Estão entrando na balada e estão enxergando a tua orelha. A orelha tá pocada. Já fica... E aí epa, já disse, já respeita. Vai ter um camarada aqui que vai me amarrar. Então, vou ficar na minha. Então, se você fica tão confiante com você não arruma briga com ninguém. Então, é a solução para muita coisa. Ansiedade... Mas a arte marcial não é feita para arrumar briga, nem para atacar. Eu achava que quando eu entrasse na luta marcial era para atacar. Karate Kid, né? Filme, né? Bruce Lee, mas não tem nada disso. Você aprende a se defender. Isso. Achei legal isso, cara. Controle mental, postura. Muito legal. E é uma coisa nossa, né? É Brazilian Jiu-Jitsu. Não é uma coisa que a gente aprende lá de fora. Mas já tá jogado, né? Não, mudou o mundo, pô. Mudou o mundo. Os Gracie mudaram. Os caras fizeram história. Então, quando a galera me pergunta, poxa, o que é que eu faço? Você tem quantos anos? Rapaz, eu tenho 40. Eu não vou começar com... Começa com o jiu-jitsu. Porque você vai ganhar... Tava olhando a galera dos Países Baixos, aquela galera velha e rica, lá na Europa. O que eles fazem? Eles fazem um jiu-jitsu adaptado para aprender quedas. Queda, mobilidade, fortalecimento. Caramba, cara, gostei da ideia. Apesar de eu ter 64 parafusos, eu gostei da ideia. Cara, qual vai ser a melhor relação que você vai ter assim daqui para frente? Com o chão. Então é melhor que seja uma boa relação. Entendeu? Que você saiba cair, que você saiba rolar, que você seja flexível. Flexibilidade. Passou dos 50, é bom procurar a flexibilidade. E respiração, e fortaleza física. Você vai ver, jiu-jiteiro com 70 anos que vai dar um pau em qualquer um. Legal isso, gostei da ideia. Então, quando me perguntam assim, o que você recomenda? Neurociência aplicada. Faz jiu-jitsu, vai mudar tua personalidade. Eu estou vivenciando isso agora. Eu acho que o segredo da vida, Max, é virar um eterno faixa branca. Sabe? Excelente. Agora, por exemplo, você entendeu de que pode ser que a base dos seus problemas seja o intestino. Entendeu? Aí, poxa, como é que eu não pensei nisso? Porque Por que teu médico tá não te sempre disse? doente. É melhorar nunca o resto, né? Aham. Já que tudo faz parte de um todo, né? Teve um episódio bem interessante, porque a gente tá indo agora para a medicina de precisão. Então, O que é medicina de precisão? medicina de precisão é um monte de estratégias
com biotecnologia. Com assertividade de 100%. Então, por exemplo, testes farmacológicos genéticos. Tá. Testes genéticos para nutrimetabolômica. Né? Tudo com tecnologia para você, desde seu ADN, saber como é que você funciona, de onde que você vem e tudo mais. ADN, você fala o DNA. O DNA. Aí, por exemplo, eu estava falando um cantante de uma banda de rock. E ele diz, olha, eu tenho uma amiga que é nutricionista de um grande hospital lá. E ela me disse, você já fez algum teste genético para entender qual é o tipo de alimento que você deveria comer e em qual horário você deveria comer? Aí Tem o cara isso? disse, tem isso, né? É. Isso. Por exemplo, você vai comer uma macaxeira Em 10 que horas da horário? noite, Isso. tem que ter horário. Aí o cara viu aí no teste que ele precisava ter uma alimentação que chama-se cronobiologia, né? Em que momento você poderia... Isso. Aí no teste genético apareceu que ele deveria comer proteínas mais rústicas. Aí, O que é proteína rústica? Bicho, Carne crua. Não, é carne de animal, mas sem ser aqueles que a tecnologia já modificou. Frango, boi, tilápia, por exemplo, não é um peixe assim. Não, é um peixe laboratório, criado. laboratório. É bicho de ração, né? Então não é. Aí eles, como era um artista americano, ele estava falando que tem, logicamente, o chefe, e ele deu a lista, olha, eu preciso comer todas essas proteínas. Aí era carne de crocodilo, javali, cervo, tatu, urso. urso. Falando sério, pô. Aí gringo deve ter todas essas coisas, compraram tudo mais. E a gente tá falando de um cara de 67 anos que faz giras de meses ao redor do mundo. E ele me disse, né? Ele disse aí no podcast, eu nunca na vida me senti tão bem. Nunca na vida. E aqui no Brasil, onde é que faz essa cronobiologia? Gostei. Então, olha, o interessante é procurar médicos que tenham uma pegada diferente para entender mais de saúde que de doença. Porque eu fico puto, a palavra é essa. Sim. É porque quando você vai na médico, doutor, eu tô com azia. Toma omeprazol. Eu tô com dor de cabeça. Toma um paracetamol, sei lá o nome. Pô, mas por que eu tô com dor de cabeça? Qual é o sentido da dor de cabeça? Por que o cara não cuida da causa e só cuida do problema? Por exemplo, pô, tô com puta dor de barriga. Aí o cara fala assim, meu irmão, toma esse, sei lá o que é o nome do remédio, e para a dor de barriga. Mas por que eu tive a dor de barriga? Por que o cara fala assim, bicho, vamos pesquisar essa dor de barriga tua aí, cara. Vamos fazer uns exames, vamos ver por que você tem dor de barriga. Por que o médico, você vai no hospital, ou particular, ou qualquer que seja, os médicos sempre falam, cara, ó, toma esse remédio e cuida disso. Cara, é diferente do psiquiatra, que você vai ter que ver a causa, porque se você não tiver a causa, você não vai resolver nada. Né? Meu caro, eu acho que a culpa é do consumidor mesmo, sabe? Que é sem vergonha, né? Não, por exemplo, eu virei especialista em cannabis e não foi porque eu queria. Primeiro porque eu precisava. E depois, porque batiam na porta e me perguntava, poxa, será que eu posso? Eu digo, não sei, eu vou estudar. Eu devolvia o dinheiro, eu estudava e quando sabia eu chamava. Então é necessidade. Mas uma coisa interessante, Max. A gente vai comprar um carro. Aí eu te pergunto, tá, por que tu comprou esse carro? Aí tu vai me dar uma lista, olha, esse daqui faz 17 km por litro, ele se carrega assim, o custo de venda, revenda, o pneu. Bicho, tu vai saber tudo do carro. Aí tu vai consultar um médico e tu diz, é porque é o médico da família. É porque alguém me indicou. Tu não sabe nada do médico. Aí tu vai lá para ver o que ele vai falar para ti. Por que a gente não exige mais disso? Por que a gente... Sentido, é verdade, claro, por que a gente sabe tanto de um carro e por que a gente não sabe nada do médico? Por que a gente não procura saber? Sabe o e a nome gente pergunta. o telefone, no máximo. Não, me indicaram. Então, assim, doutor, o senhor vai me dar só um medicamento? Ou eu vou precisar ir para nutricionista? Médico que trabalha sem nutricionista, cara, não dá. Porque a medicação, tu vai tomar em diferentes horários durante um tempo específico. A alimentação pode ser que seja 3 a 4 vezes por dia. A alimentação é extremamente importante para o organismo. Cara, A gente é o que a gente come, né? Sim.
Assim, realmente tudo. Tem um livro que chama-se A Comida da Avó, por exemplo. Tu sabe quantos ataques cardíacos foram registrados em 1930? Putz, Nenhum. é? Nenhum. Aí todo Falar um mundo monte, fala. olha, a minha ignorância. Aí todo É mundo. verdade, porque em 1930 não foram diagnosticados isso. Porque a Porque- gente acha que é infradiagnóstico, que ninguém falava disso. Mas na verdade é por o aparecimento dos óleos vegetais. A nossa relação com o açúcar. Teve muito açúcar pesquisador é um veneno. que foi pago para Açúcar falar é veneno. que a coisa, pior coisa do mundo é a gordura. Pô, você fazia propaganda de cigarro, imagina. Fumando. E a propaganda era o quê? O cara, Hollywood é um sucesso, o cara na água tal, fazendo esporte. Cara, a gente E a porra matava. Quer dizer, mata. a gente condenou durante anos, décadas, as gorduras, sendo que o vilão era o açúcar. Era o açúcar. Então, o açúcar, ele precisa ser enquadrado como o que ele é. Veneno, droga. Porque o que é droga? Altamente cancerígeno a longo prazo. A curto também. O que é droga? É qualquer substância que, interna ou externamente, vai produzir alguma alteração na tua normalidade. Da criança, aqueles algodão, aqueles veneninhos rosas que Colorido, compra. Dá para uma criança, ela vai por, a área que atinge o açúcar é parecido com a cocaína, pô. É um estimulante absurdo. Sem contar que ela inflama o corpo todinho, né? O açúcar, né? E é o alimento para o câncer, e o alimento... São coisas que a gente sabe. Mas come. Então, assim, desde o momento que você vai num médico e ele não vai se preocupar por tua parte nutricional, você já tem que ficar assim, rapaz, eu vou procurar uma segunda opinião. É verdade. Então, vamos exigir mais da classe médica? Vamos exigir um pouquinho mais sobre medicina do estilo de vida? Que te perguntem como é que você está dormindo. Estilo de vida, eu gostei do nome, cara. É uma nova área aí da medicina. O que você está comendo? Como é que você está dormindo? Qual é a sua relação com a ansiedade? Entendeu? Tudo isso é muito importante. Qual é a sua relação com a espiritualidade? Você está trabalhando isso? Putz, espiritualidade. Aí eu tenho muita paciente que me diz, e paciente um pouquinho mais idoso, ele me diz, doutor, eu não medito não porque não deu certo. Agora, o terço é todo dia. É isso, pô. É isso. Ela tava vendo um vídeo esses dias dos Estados Unidos, a galera andando, todo mundo elegante, todo mundo esguio, porque não existia McDonald's, não existia nada disso, né? É o que você disse, em 1970 ninguém tinha ataque do Mas coração. fizeram uma tabelinha, pô, que é uma... Triângulo é um triângulo. né? Tu sabe quem fez isso? Não. Os agricultores. Não foi a Associação Americana dos Nutricionistas, foram os agricultores. Entendeu? Não faz sentido, não é? Aí botaram toda a base para a gente comer cereais e carboidratos. Aí tem muita evidência científica agora que com uma dieta carnívora, por exemplo, você trata um monte de doença. Tem regressão de doenças, remissões, na verdade, de diabetes, com dietas carnívoras, low carbs. E a pessoa que não come carne? Cara, é controverso isso, mas assim, a carne, a proteína, na verdade, é absurdamente necessária para nós, tá? Não falando mais do vegetariano, porque tem muito vegetariano absurdamente saudável e a galera se cuida muito, então suplementa e faz acompanhamento. Mas aquela galera que de um dia para outro decide não comer mais e fica assim sem saber qual é o nível de cianocobalamina, vitamina B12 e todas as outras nutrientes e micronutrientes, vitaminas que aporta as proteínas de origem animal, se não tiver controle disso, vai terminar dando problema, pô. Não, mas as pessoas são extremamente saudáveis. Sim, eu também. E são responsáveis. Suplementam, se cuidam. É verdade, é verdade. Mas também conheço pessoas, por exemplo, tem um amigo meu que, eu vou virar vegetariano, aí virou. Depois de um tempo ele voltou vou comer carne. Só que na hora que ele foi voltar a comer carne, ele foi para uma churrascaria. Isso Depois de anos sem comer carne. Obviamente o cara quase morreu, passou mal pra caramba. Enfim, acho que tem que dar, o organismo ele é muito adaptável, né? E eu te citei aquele livro, A Comida da Avó. Eu já guardei na cabeça aqui porque eu falei, é interessante porque ele no livro diz que antes
a gente comia mais com banha de porco. Nossa, A comida era mais gostosa. era E mesmo. não dava tanto problema. A gente agora tem medo do sal? Isso é verdade, cara. Você veja bem, antigamente era muito mais saudável as comidas e todo mundo vivia muito mais, né? Hoje a pessoa é tudo industrializado. É como for, por exemplo, você vê meninas hoje de 10 anos já crescendo os É. peitos todos. Depois você vai pegar um frango, com 30 dias o frango nasceu, com 30 dias já tá desse tamanho, cheio de hormônio, porra, você come hormônio puro, cara, que nem um Come. veneno do cacete. Na verdade, assim, Porra. a nossa alimentação agora Os peixes, como você mesmo falou, tilápia, aquilo é tudo laboratório, aquelas porra. É. A gente tá comendo laboratório, cara. o salmão, velho, é venenoso. Não, o viu? salmão é colorido, é difícil. Vai comendo e vai te colorindo por dentro. Eu Vai. dei um pedaço de salmão esses dias pro meu gato, ele passou mal, pô. Nunca vi gato comer peixe passar mal. O meu Acredito. passou mal. Ele não gostou. Tá Acredito. acostumado com a minha ração. Eu falei, vou comer um pedacinho de salmão. Passou mal, coitado. Acredito. O que acontece? Disruptores neuroendócrinos, chamam-se. É tanta substância ruim que termina endoidando a nossa bioquímica. Então a gente vê um monte de casos de puberdade precoce, Exatamente. de alterações, sabe? Bioquímicas terríveis. E é só por causa da alimentação. Doutor Fred, só atende aonde aqui em Maceió? Eu tenho um instituto, né? Somos vários médicos que conversamos com essa sede de conhecimento inovador. Você tem Instagram? Tenho, é Fred Mundaca mesmo. Arroba, só Arroba pra gente botar aqui embaixo, arroba Fred, Fred Mundaca. F-E-R-D, mudo, São 2 DY, Mundaca com K. DDY. Então DDY. é Fred Mundaca. Mundaca, Ótimo. Fred Mundaca, com K. arroba Fred Mundaca com K no final. Muito bem. Podem fazer as perguntas aí. Eu demoro um pouquinho para responder, mas com o maior prazer. E somos um grupo de médicos, Max. Aham. Então, de diferentes áreas, diferentes especialidades. Onde a gente traz um pouquinho sobre o que aprendemos de outros lugares que estão mais na frente e no nosso próprio Brasil, trazendo inovação na área da saúde. Ah, que legal. Mas mais aplicado na neurociência. Porque é o comportamento, na verdade, o que molda tanto a pessoa quanto a sociedade. Maravilhoso. Ô Fred, veja só. A gente já está com o nosso tempo estourado. Você sabe que é um prazer sempre receber pessoas novas aqui no nosso podcast. E quando eu fico muito feliz em receber pessoas que têm assim, uma alternativa diferente, querem transformar o mundo, sabe, de uma forma diferente. Eu fico muito feliz com a sua presença aqui com a gente, de falar sobre um assunto assim que é tão legal, cara, que é tão disruptivo e devia ser amplamente divulgado. A gente precisava de uns 10 podcasts para poder falar sobre esse assunto. Porque, assim, primeiro que é maravilhoso, é saudável. A gente está falando de saúde, gente. Imagina, a gente está hoje com o Dr. Fred Mundaca, especialista aí em saúde, mental, afinal de contas, ele sua especialidade hoje, além de psiquiatra, você eu tenho médico... Cara, eu sou um médico integrativo, né? Médico integrativo. Eu adorei o nome, médico Integrativo. integrativo. É uma Legal. pegada mais holística. Eu tenho uma pós-graduação em psiquiatria, em cannabis medicinal, Isso. em plantas medicinais. Legal. A gente tem que se atualizar. Em Agora, punks. Punks, adoro punks. Adoro punks. Hoje, por exemplo, teve um projeto, hoje tomei um suco de moringa, né? A moringa oleífera é uma planta fantástica. Da Eu gosto de medicina. comer flor em salada, porque é muito difícil a gente encontrar Sim. aqui. No Palato a gente ainda encontra. Sim. Né? Mas as punks não são muito divulgadas ainda. Às vezes eu falo sobre a pessoa, não, que eu sou muito adepto aos punks. Aquele punks, meu irmão, você vai botar o cabelo colorido. Cabelo assim, eu falei, né? não, velho, são as plantas alimentares não convencionais. Isso. Aí você tem que explicar o que é. O cara, porra, velho, você tá comendo planta, meu irmão. Eu trabalhava num assentamento e tava fazendo falta aí no almoço uma saladinha. Aí tinha uma taioba. Putz, taioba. É aquela folha bem grande. Cara, que ligou couve, porra. Igualzinho, eu acho até melhor. E outra coisa, dizem que ela tem mais ferro do que não sei o que. Tem mais. É muito legal, mais rica. Cara. E tá aí. Pô, Agora, por exemplo. Na casa do meu pai tinha uma planta,
era uma cerca de Ora Pronobis. Nossa, Meu amigo. eu arrancava ela assim e ficava comendo ela. E dizem que ela é como um bife, né? Olha, a Cara, qualidade maravilhosa. proteica dessa planta. Isso, a qualidade proteica. Eu tenho um amigo, o Rodrigo. O Rodrigo me ensina. Ele é doutor em agronomia, né? É. Esse meu amigo Rodrigo, ele me ensina tanto sobre a Ora Pronobis que é apaixonante. Eu sou apaixonado por essa Aí planta. tem uma planta que chama Moringa oleífera. Essa moringa é oleífera. Oleífera. A moringa, ela tem 92 nutrientes, 45 antioxidantes. Essa eu lembro do nome, mas eu confesso que eu não conheço ela assim. Então, quando eu tive meu quadro de depressão, eu não dormia à noite. Aí eu me dediquei a produzir mudas de moringa e eu plantei 1.500 árvores em Maceió. Anota esse nome aí, gente. Moringa oleífera. Eu Oleífera. Vou comprar essa porra aí. Essa planta, ela, na medicina Ayurveda, né, a medicina indiana, ela evita 300 doenças. Caraca, então é essa mesmo que eu vou nela. Deve ser boa pro estômago, né? É fantástica. É fantástica. Caraca, tem muita opção para tratar. Marque aí com a gente, pô. Agora, me permita ser cara de pau, como disse aqui. Lógico. E eu gostaria aqui você pode falar o que você quiser, viu? Aqui o microfone é teu. Se quiser xingar alguém, pode xingar. Se quiser fazer propaganda lá da sua clínica, quiser dar o telefone, aqui você pode ficar à vontade. Meu caro, eu queria que a gente aproveitasse esse seu espaço maravilhoso, aquela abertura diferenciada que você dá, esse engajamento, essa fluidez com que você trata as temáticas é fantástica, né? De trazer outros profissionais que fazem parte do Instituto para você ver outras visões. Cara, mas eu ia falar isso com você. Eu preciso muito de trazer outras pessoas de outras áreas para eles também falarem sobre isso. Cara, ó, por exemplo, eu trato, sou especialista no joelho, sei lá, Sim. são as especialidades. A gente trazer novas pessoas. Pô. As portas estão abertas, os microfones mais ainda, e são sempre bem-vindos aqui ao Fala Max, viu? Obrigado. Isso é um prazer incomensurável. A gente precisava de pelo menos uns 10 podcasts desses para poder estar divulgando. E eu sou, assim, um adepto ao canabidiol. Falo para todo mundo, cara, é excepcional. Muda a vida da gente. Não vai dar barato, não, gente. Não vai ficar doidão, não. O negócio é porque realmente trata. É um tratamento holístico, uma coisa diferenciada e realmente funciona. É um negócio que você vai tomar e vai funcionar. É funcional, pô. É case, é ciência. Eu tenho muitas pacientes, principalmente pessoas idosas, muito médico também, né, que eu acompanho. Eu tenho a graça de conseguir passar um pouquinho aquilo que eu sei, e aquilo que eu sei eu tive que aprender na base da pancada, né, porque a gente, o homem não é tão inteligente quanto a mulher, né? A mulher, ela faz uma prevenção e ela já faz as coisas certas, mas o homem tem que ser na base da pancada. Aí, para mim, foi na base da pancada. Então, tenho a oportunidade de passar um pouquinho isso para alguns colegas e eles ficam me olhando depois da segunda, terceira consulta e dizem, por que você não passou isso antes para mim? Ficam reclamando, eu digo, por quê? Eu digo, rapaz, eu tomei tanta medicação. Eu tomei tanta medicação para dormir e agora com uma gordura de uma planta, pô, eu tô melhorando minha vida, por que você não passou antes? Eu digo, rapaz, mas não é assim que você vai entrar e de boas a primeira você já vai tomar. É um processo, você tem que analisar cada caso, tem que ser uma coisa bem meticulosa, mas eu não consideraria a cannabis, porque a gente já não fala nem de maconha, que isso é o uso adulto, né? Cada um pode fazer o que bem entender. Mas assim, a parte medicinal vai seguir uns critérios médicos bem complexos. Uhum. E eu encaro a parte medicinal, o uso da cannabis medicinal, como uma porta de saída. A gente sempre falava que a cannabis era a porta de entrada, né? Totalmente o contrário. Eu acho que é mais o álcool. Eu tenho certeza, na verdade. Sempre é o álcool. Mas a substância de saída é a cannabis. Por quê? Você começa a tomar cannabis e você vai largar outros medicamentos. Simples assim. É automático. É automático. E muito, assim, milhões de anos-luz mais saudável, né? Agora, não é para acreditar tudo aquilo que a gente fala. É para correr atrás. É para chegar já. Olha, a melhor coisa que a gente faz ultimamente é utilizar a inteligência artificial. Não sei se vocês já embarcaram com isso. Já. Mas a sim, gente coloca um agente bem treinadinho, que a gente trabalha com inteligência no Instituto, e esse agente vai trazer um monte de informação para você.
E agora tem até a fala. Você vai pagar 90 conto por mês. É um chat GPT e tudo mais. E você vai começar a perguntar. Me diga tal coisa. E a cannabis medicinal? E quais são... Então chegue no seu médico já sabendo de muita coisa. Não delegue a responsabilidade de que só o médico tem que aprender sobre as coisas sobre você. Porque você vai ter um tempo minúsculo para tentar levar toda a sua vida para essa pessoa. Então faça um trabalhinho antes. Se informe, chegue com uma lista de perguntas, veja aí quais são as dúvidas, porque no momento da consulta tudo isso vai ser dilucidado da melhor forma. Então é melhor chegar mais informado. Então, assim, eu não estou fazendo, como diz minha mãe, nada mais com o meu trabalho, que é informar a população do que é bom e o que não é bom, em termos de saúde, de neurociência e tudo mais. E a graça é que a população tem respondido de um jeito fantástico, pô. De um jeito fantástico. A gente tem uma abundância de resposta, de carinho. E aí já não vira uma responsabilidade. Não vira. A gente encara os dias com uma felicidade diferenciada. Então a gente se conecta com o nosso princípio hipocrático de curar com alimentos, de curar com suplementos, no cotidiano. Doutor, dá aí 3 dicas aí para quem está em casa, aquela câmera ali. Dá 3 diquinhas aí para quem está em casa. Me fala aí o que a gente deve fazer para se cuidar melhor. Já disse, alimentação, o que mais? Cara, façam o mínimo bem feito. O mínimo bem feito. No stress. Descasque mais, desembrulhe menos. Gostei, descasque mais, é verdade. Legal, gostei, né? Se tua avó disse que é ruim, não coma não. Putz, caraca. A pessoa hoje é tudo enlatado, tudo industrializado. Se né, tua avó não te deu, aqui não coma, veneno, pô. tudo tem conservante, corante, acidulante. E principalmente, quando você se depare em alguma dúvida, ou você tem um conceito já muito arraigado em você, você se pergunte, quem disse? Quem falou? Eu tenho isso mesmo. Toda vez eu falo isso. Quem Quem falou? Maconha não sei o que. Quem falou? A cannabis. Quem disse? Aí você vai confiar mesmo nisso? Ou você vai procurar pelos seus meios? Então, eu ouvi isso de alguém, né? Quem muito disse? Isso, né? Então eu faria isso. O mínimo bem feito. E eu recomendaria jiu-jitsu mesmo. Essa Ter virado uma receita. Eu gostei muito, cara. É. Musculação também é legal, né? Eu gosto de musculação. Musculação é obrigatória. Jiu-jitsu é opcional. Musculação é obrigatória. Os dois juntos, então, casamento perfeito. Isso, perfeito. Não. Eu posso te indicar, inclusive, alguns professores. Eu ia te perguntar agora, rapaz. Você faz jiu-jitsu aonde aqui em Maceió? Que eu não faço a mínima ideia. Cara, na verdade, eu treino em casa porque 6 horas da manhã eu já estou treinando. Para aproveitar melhor o dia. Você é da galera do cedo, né? Eu sou a galera do cedo. Eu também sou da galera do cedo. Das 9 horas eu já tô no berço. Ah, perfeito. Eu vou chegar lá, mas assim, eu treino com a Alberi Martins, que é da Gracie Barra. Mas eu luto. Barra são fera, né? Eu luto com os Kimura. Então, eu sou um jiu-jiteiro. Eu não tenho caça. Eu tenho irmãos. Eu tenho irmãos. São irmãos. Verdade. Então eu faço parte dessa irmandade. Aqui, mano. Cara. Quer falar mais alguma coisa? Aproveita o espaço. Quer dar algum recado? Cara, só isso. E trabalhem muito a espiritualidade, pô. Mas deixem a passividade de fora. Não é só para agradecer, é para pedir. É para pedir abundância, é para pedir paz, é para pedir amor. O nosso mundo tá complicado. E vai ficar pior. Então é melhor evitar tentar mudar as pessoas de fora. Não... É melhor mudar aquele cara de dentro. A gente só muda de dentro para fora. Isso. Verdade? Às vezes a gente tem que tomar pancadas da vida, né? Para poder... Provocar mudanças. Provocar mudanças internas. Eu começaria... O novo dá medo, né? Mas o cara tem que ir. Vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. A gente tem que lembrar, a neurociência diz isso, o nosso cérebro ele não gosta das incertezas. Então, desde o momento que a gente tem muita certeza sobre as coisas, é melhor repensar e fazer aquela pergunta:
Quem disse? Mas, doutor, eu vou te falar uma coisa. Às vezes a gente vive, as pessoas vivem, né? As pessoas não enxergam uma realidade diferente. As pessoas, a partir do momento que elas começam a enxergar que aquilo não é a vida dela, não sei se você já teve paciente desse jeito, mas assim, a partir do momento que você está vivendo uma vida, você enxergar que aquela vida não é sua, fala, caraca, peraí, você acorda e fala, pô, eu tô vivendo uma vida que não é minha, né? Tô vivendo um mundo que não é meu, e começa a sair desse mundo e a viver o seu mundo e a começar a descobrir que uma certa liberdade e viver um mundo novo é diferente, você passa a enxergar um mundo melhor, mais pancadas que o mundo vai lhe dar. Mas não vale a pena ter que passar por esse processo de dor, que é ruim pra cacete. Mas depois que você passar por esse processo, é maravilhoso, né? É obrigatório, Max. A mudança é obrigatória. É E a virar... dor é inevitável. Inevitável, é administrada. Né? Tem que ser administrada, tem que ser calculada. Mas eu sempre cito uma frase de um filósofo francês, o Voltaire. Ele dizia, nascemos todos e morremos um. Oh. Nascemos todos e morremos um. Meu Então, pai dizia uma frase também bem legal. Meu pai dizia, não existe sucesso sem dor. sim. Eu gostei de entender isso. É a Se dor da eu ficar bem mudança. velhinho, cabeça branca, para poder entender o que ele está querendo dizer. É a dor Não da existe mudança. sucesso sem dor. É a dor da mudança. É exatamente isso. Obrigado, meu amigo, viu? Cara, prazerão ter você aqui, doutor Fred. E seja bem-vindo, cara, mais vezes. E eu quero trazer uma galera sua lá para vir para cá, viu, cara? Chama a galera, marca com a gente, liga pra gente, marcar um horário. E é isso aí, galera. Bom demais ter aqui o nosso amigo, o doutor psiquiatra Fred Mundanca. Não errei não, tá vendo? Fred Mundanca. Excepcional, cara. Gostei demais. Bom demais ter você aqui, bicho. Show de bola. Obrigado, meu amigo. Obrigadão. Galera, mais um episódio do Fala Max. Excepcional. Tô muito feliz hoje. Hoje realmente foi um episódio que eu realmente gostei de fazer, de uma pessoa excepcional. Foi muito bacana. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Valeu. Obrigado. Tchau. Only dream